emissão pode cair no Enem? Qual é a ideia que a gente precisa ter? Fator de emissão, normalmente a gente está mexendo com os gases aí que tem efeito tanto para o aquecimento global, tem o efeito estufa, tem a chuva ácida. Então a gente tem como fator de emissão gases como CO2, como SO2, como SO3. E aí a gente consegue fazer um apanhado desses gases com uma análise em o quanto ele altera, o quanto ele afeta no efeito estufa, quanto isso está sendo prejudicial, quanto uma indústria está emitindo de um determinado gás. Ele também pode juntar isso para a gente com questões que envolvam, por exemplo, estequiometria, que, coincidentemente, é o nosso caso aqui. Ele fala de questão em que ele analisa um determinado gás ou uma determinada substância que vai emitir esse gás e a gente tem que fazer uma análise desse fator de emissão. Então, vamos lá para a nossa questão. Nessa questão ele fala o seguinte: fator de emissão é um termo utilizado para expressar a quantidade dos gases que contribuem para o aquecimento global emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitidos por uma indústria, uma cidade ou mesmo por uma pessoa. Para o gás CO2, a reação pode ser escrita. E aí ele mostra para a gente na questão como é que a gente pode calcular esse fator de emissão. O fator de emissão do CO2 é calculado como? É a massa do CO2 emitida dividida pela quantidade de material que está sendo analisado. O termo quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de material produzida em uma indústria ou na quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. No caso da produção de cimento, o primeiro passo é a obtenção do cálcio a partir do aquecimento do calcário a altas temperaturas de acordo com a reação. Então a gente tem aqui um calcário que por aquecimento sofre decomposição, está formando para a gente óxido de cálcio e liberando o CO2, que é o fator de emissão que a gente está analisando. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de CaO, do óxido de cálcio, na sua composição. Então vamos lá. Ele falou pra gente de como ele vai formar o cimento e que esse cimento ele é formado por essa decomposição e aí a gente tem o óxido de cálcio. Muito cuidado quando ele fala que o cimento tem 62% do óxido de cálcio. A gente vai precisar desse valor e vai precisar diferenciar. Considerando as informações apresentadas no texto, qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2 quando uma tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio? Então eu tenho como reação o seguinte: o calcário se decompondo em óxido de cálcio, liberando CO2. Para que eu consiga saber qual é esse fator de emissão, eu preciso fazer a análise de calcário, do óxido de cálcio, com o CO2. Ele tem aí na questão, ele já deu pra gente qual é a massa molar do CO2, do CO3 e do CaO. Então eu vou fazer a relação entre massa molar do óxido de cálcio vai estar para a massa molar do CO2. Esses dois dados aqui foram fornecidos no enunciado. Depois ele pede para a gente analisar uma tonelada dessa amostra. Uma tonelada para X. Esse nosso X vai dar o valor já em tonelada. Só que ele fala lá em cima no texto desses 62% do cimento ser formado do CaO. O que significa isso? Isso significa que o nosso cimento não está 100% puro. Que isso que ele está trabalhando é a nossa pureza. Então eu tenho que multiplicar por 0,62, que é a nossa porcentagem aí. Fazendo essas nossas contas, a gente vai descobrir que o nosso valor vai dar aproximadamente 0,49. Mas não é desse jeito que está nas opções. Ele colocou para a gente em notação. Então 0,49 corresponde a 4,9 vezes 10 a menos 1. Nesse caso, a nossa resposta aí fica como a letra D.